parte do solo abaixo do lençol, saturada, então os poros estão cheios de água, e parte não, parte tem ar, tá? Ou eu posso ter o solo super seco, completamente seco, onde eu não tenho nenhuma água e todos os poros estão cheios de ar, tá? Então, existem aí possibilidades de arranjo entre essas três fases. O que eu sempre tenho obrigatoriamente, claro, são os sólidos, né, que são os grãozinhos. Bom, nessa imagem a gente vê também, de uma forma esquemática, diferentes tamanhos, né, de partículas, que já estudamos nas aulas passadas. E aí a gente percebe que a estrutura que o solo forma, ela vai variando, né? Então, aqui o poro é um pouquinho menor, aqui o poro, que é o espacinho vazio, né, entre grãos, é um pouquinho maior, tá certo? Isso vai depender de uma série de características da formação desse solo. Se ele é um solo que foi sedimentado, assim, de superfície bem leve, os grãos só se depositaram, a tendência é que eu tenha arranjos mais abertos, né? Poros maiores. Se eu for lá e compactar esse solo, passar uma máquina compactadora, um peso em cima, eu diminuo esses vazios, tá certo? Tudo sofre um certo adensamento, uma certa compactação. E aí, a forma dos grãos, se tem argila, se não tem argila, aquela nossa granulometria bem distribuída, né? Que tem grãos pequenos, médios e grandes, porque daí eles preenchem, né, esses espacinhos. Então, o que eu estava chamando a aula passada de uma matriz bem compacta, significa ter grãos pequenininhos para encher esses vazios. Ou não, é aquela granulometria super uniforme, né, aquela curva que sobe de repente no mesmo diâmetro, então eu só tenho praticamente uma pequena variação de diâmetro ali, todos os grãos são desse tamanho, por exemplo, eu vou ter uma estrutura com poros maiores, se os grãos foram só maiores. Tá claro essa ideia, então, dos arranjos, né, que podem se formar em relação aos sólidos e que vão deixar, então, vazios, que são os poros, que podem ser maiores, podem ser menores, e que estarão preenchidos por água ou ar, dependendo se esse solo está abaixo do lençol freático, do nível d'água, ou não. Ok? Bom, agora o que a gente vai fazer é caracterizar as combinações entre volumes e massas, ou pesos, aparece da mesma maneira na nossa literatura, para dar um nome para essas caracterizações. Então, quando eu associar um volume com volume de ar com volume de sólidos, ou volume de água com volume de sólidos, ou volume de sólidos com volume total, cada uma dessas relações tem um nome, e é uma característica de comportamento. Então, isso é o que a gente chama de índices físicos, as relações entre massa, que também é chamado de peso, e eu vou usar as duas, por mais que a gente saiba, né, que na ciência, né, o peso tem a ver com a questão da gravidade, e a massa seria só, realmente, né, o que a gente tira realmente na balança é o peso, enfim, a gente mistura os termos peso e massa, porque vocês vão achar na literatura dessa maneira. Então, eu não gosto de ser enfática em uma coisa só, quando a gente percebe que existe, dentro de toda a literatura, os livros que a gente usa, os cálculos que a gente faz, as duas nomenclaturas, tá? Então, pra gente, aqui, massa ou peso vai ser a mesma coisa. E volume, ok, esse não tem variação, né? A gente fala que o que é volume é aquele espaço, né, tridimensional que a matéria ocupa. Bom, então, existem várias relações entre massas e volumes. A maior parte delas são relações matemáticas, analíticas, que a gente faz por cálculo, mas algumas delas eu consigo definir em laboratório. A partir das que eu defino em laboratório, é que eu sou capaz de encontrar as outras relações que me interessam, tá? E que vão dar uma característica legal do solo. Então, três grandezas ou propriedades físicas podem ser encontradas em ensaios de laboratório. O teor de umidade, que eu estou usando W, tá? Também aparece H, mas o mais normal é W, porque H é a altura, né, de corpo de prova, então normalmente é W. Peso específico dos grãos, peso específico aparece também como densidade, tá? Peso específico é a mesma coisa, né, que densidade, aparece como massa específica também, tá? A gente usa, para esse peso específico, que é a densidade, essa letra grega, gama, tá?
E dos grãos costuma aparecer com S de sólidos, tá? E o peso específico natural, a densidade natural do solo, que aparece só esse gama. Então, esses três a gente consegue encontrar no laboratório. Aí a gente vai ver já já como. Os outros índices todos a gente faz a partir desses por contas. Então, são cálculos que me contam quem são os outros, tá? Então, vamos dar uma olhada em todos os que existem. Um esquemão separando aquela imagem primeira que eu mostrei para vocês do solo, né, que é aquela mistura de grãos, poros, água, ar. Separei tudo. Então, eu tenho uma certa quantidade de sólidos. A gente está imaginando que aqui é sólido sólido, não tem nenhum poro, tá? É só o sólido. Toda a água eu separei aqui e todo o ar eu separei aqui. Essa é a ideia. Bom, em volumes e em pesos. Em volumes, quem tem volume nessa história toda? O solo todo, a amostra toda que eu pego tem volume, ou seja, sólidos ocupam espaço, tem um volume, a água tem um volume e o ar tem um volume. Tudo isso ocupa espaço, tá certo? Para os sólidos, Szinho aqui, ó, volume de sólidos. Para a água, W, só para não confundir com ar, que é A, tá? Então, VA, volume de ar, VW, volume de água, VS, volume de sólidos. Bom, volume de água com volume de ar ocupa os poros, né? Portanto, esses dois carinhas juntos são volumes de vazios. Então, ocupam os poros da minha estrutura de solo. E tudo junto forma o volume do solo. Então, é isso que está especificado aqui. Do lado de cá, ó, quando eu tiver somente sólidos e água, não tenho ar, quer dizer que meu solo está saturado. Ok? Se eu tiver ar, o solo é considerado um solo úmido, não saturado. Vamos olhar para os pesos? Do outro lado, o que eu vou ver? Peso total da amostra, os grãos pesam, PS, a água pesa também, PW, o ar não pesa, ok? Então, o peso de ar não entra na nossa conta. Tudo certo até aqui? Discriminei cada fração do solo, ok? Ou cada fase do solo, dando aí seus nomes de peso e volume. E agora, justo o que a gente vai fazer é relação entre eles. Então, vamos lá dar uma olhada aqui nas nossas relações, tá? Bom, peso específico natural ou densidade do solo, tá? Aqui, eu estou falando da densidade do solo como um todo, inteirinho. Tirei uma amostra lá do solo, né? Levei para o laboratório. Esse a gente resolve em laboratório, tá? E o que eu vou fazer? Para tirar densidade, que é a mesma coisa que peso específico, né? Eu vou fazer a conta da massa pelo volume, do peso da minha amostra pelo volume da minha amostra, tá certo? Então, como é que a gente faz isso no laboratório? Tem algumas maneiras. A mais simples é moldar o corpo de prova que eu trouxe lá do campo, né? Num formato que eu saiba calcular a volumetria, tá? Então, um cilindro, um cubo, algum formato que eu tenha facilidade para determinar o volume. Então, se eu fizer um cubinho bonitinho, um dadinho assim, eu sou capaz de tirar esse volume, tá certo? Não consigo fazer uma forma bem bonitinha, porque o solo não tem argila, ele fica se desmontando, né? Todo predomínio de areia, eu não consigo moldar. A gente consegue determinar volume por submersão em água. Vocês se lembram daquela história do Arquimedes? Provavelmente na escola vocês viram isso. Quando você submerge um corpo que você coloca dentro d'água, você desloca um volume de água, tá? Como o peso da água e o volume, né, a gente considera a densidade unitária, o que se desloca em volume equivale a peso. Então, eu sou capaz de pesar, né, esse volume deslocado aí, e eu vou saber quanto que o corpo de prova tem de volume, tá? Então, se alguém não lembra dessa história, dá uma entrada na internet, procura lá, né, determinação de empuxos, ou enfim, experimento de Arquimedes, vocês acham. Então, a gente faz das duas maneiras, ou a gente molda, quando for possível moldar, ou a gente faz uma forma mais aleatória, né, não tão perfeitinha, passa uma parafina, coloca dentro da água, vê quanto desloca e descobre
o volume, tá? Bom, o peso é tranquilo, né? Só colocar na balança e eu vou saber quanto meu corpo de prova pesa. As balanças de laboratório têm precisões diferentes e capacidades diferentes. Quando eu estou fazendo um corpinho de prova pequeno, eu vou usar uma balança com mais precisão para menos peso. Então, eu tenho balança que pesa só gramas, tem balança que pesa muitos quilos, né? Vai depender do meu material, tá? Então, beleza, peso tá fácil, volume já determinamos. Com isso, eu acho essa minha densidade natural, ou peso específico natural. Qual é o valor, mais ou menos, da densidade do solo? Se eu tiver, por exemplo, em quilonewtons por metros cúbicos, ó, peso e volume, né? Ela está entre 17 e 21, tá? Nessa nossa unidade de quilonewton por metro cúbico, a água teria densidade de 10 quilonewtons por metro cúbico, tá? E para a gente ter uma referência, o concreto tem mais ou menos uma densidade de 23 quilonewtons por metro cúbico. Então, vocês percebem que o solo está muito mais próximo em termos de densidade do concreto do que da água. O solo pesa, né? Vou fazer aquela laje verde maravilhosa, que dá para fazer um paisagismo incrível, mas também é ótima porque reduz o meu uso de ar-condicionado, uma vez que funciona como isolante térmico. Eu preciso de uma laje dimensionada para suportar essa carga. Tá? A carga vai ser grande. Pelo menos uns 50 centímetros de altura de solo, pelo menos, né, distribuído de uma laje de uns 100 metros quadrados. Então, cuidado com essa história da gente fazer reformas e pensar em fazer laje verde, que eu acho incrível, laje verde é um negócio muito legal, melhor ainda se for ainda fazenda urbana, que você planta, mas lembre-se que a estrutura precisa ser analisada, tá? Porque o solo realmente pesa, né? Ele tem uma densidade grande, tá bom? Tem alguns solos que são bem mais, bem menos densos, aquelas argilas, né, muito moles, muito fininhas, né, aqueles grãozinhos muito microscópicos, que vão chegar aqui em 14 quilonewtons por metro cúbico, tá bom? Ainda assim, pesa, certo? Então, a gente tem que ter essa noção. Às vezes a gente acha que não é muita carga, mas é sim. Bom, tudo bem, então? Esse é o primeiro índice que eu sou capaz de achar em laboratório, a densidade natural do solo. Peso inteiro do solo pelo volume inteiro do solo. Bom, a próxima, o próximo índice que eu sou capaz de achar, ele é o peso específico seco do solo. O peso específico seco do solo, ele vai ser uma relação entre os sólidos, somente, e o volume total, tá? Então, somente sólidos e volume total. Então, aqui eu estou desconsiderando o peso de água. Né? Então, nesse caso, deixa eu voltar aqui só um minutinho, cadê? Peraí, não, aqui, tá? Só para a gente dar uma olhada. Então, agora o que eu estou desconsiderando aqui é o peso de água, tá? Então, agora eu estou entrando só com pesos de sólidos, tudo bem? Bom, então, peso específico seco, né? É o peso de sólidos dividido pelo volume total da minha amostra. Esse daqui eu não vou encontrar em laboratório, a gente vai tirar ele por cálculos, tá? Aí, ó, a densidade já vai baixar um pouquinho, né? Por que a densidade vai baixar um pouquinho? Porque agora não tem água preenchendo os poros, ok? As argilas moles baixa muito, porque a argila tem muita água, ela retém muita água, né? Então, beleza, temos lá um peso específico seco, uma densidade seca. Daí, temos um peso específico só dos grãos. Cuidado agora, para a gente não confundir peso específico seco com peso específico de sólidos, ok? Qual é a grande diferença? O peso específico seco é eu pegar os sólidos e dividir pelo volume total da amostra, ou seja, eu estou considerando os poros. Então, o volume é maior. Quando eu quero só o peso específico dos grãos, eu vou dividir o peso seco, que é só grãos, pelo volume de sólidos, simplesmente. Eu estou eliminando o volume que os poros ocupam, ok? Então, agora meu volume é menorzinho. Portanto, a densidade do material agora é maior, certo?
Esse carinha a gente acha em laboratório. Como é que a gente faz isso? Pega a minha amostra, seco a amostra na estufa e pesa. Então, beleza, isso só vai pesar grãos, porque o ar não pesa, a água eu tirei, só sobrou grãos. Então, na balança, eu consigo tirar o peso. O volume de sólidos, se eu moldar o corpo de prova, eu estou incluindo o volume dos poros, e isso eu não quero. Então, nesse caso, a gente faz por imersão mesmo, tá? Eu vou colocar o material dentro de um frasco, um piquenômetro, enfim, algum frasco apropriado, e aí eu vou perceber que essa água sobe, né? Tá lá, meu Arquimedes em ação aqui, tá certo? Eu vou ler o volume que foi deslocado de água, tá certo? E com isso eu vou conseguir saber qual volume de sólidos eu joguei lá dentro. Claro que tem norma, tem todo um cuidado nessa preparação. Quando eu colocar o solo, né, aqui dentro, eu preciso agitar, aplicar um vácuo para tirar o ar, senão ele fica ocupando volume, né? Enfim, tem toda uma normatização, para que aqui dentro eu tenha somente partículas sólidas e água. E aí sim eu leio isso. Então tem todo um cuidado, mas eu sou capaz de determinar a densidade dos grãos em laboratório. Professor, Oi, diga. volta no slide anterior, por favor, rapidinho. Ó, aqui não tem o S. É volume Isso. total. Tá? Ah, tá. Perfeito. Eu vou até voltar mais aqui, ó. Tá? Quando eu quero densidade dos sólidos, é isso por isso. Tá bom? Quando eu quero do solo seco, é isso por isso aqui, né, ó. Tá bom? Tranquilo? Ok, obrigado. Beleza. Imagina. Então, bora lá. Ok? Então, tá lá, densidade dos grãos. Densidade dos grãos, a gente usa muito nos nossos projetos, nos nossos cálculos, né? Tanto para subbase, pavimentos, quanto para, enfim, todos os exemplos que eu mostrei para vocês, né? Barragens, enfim. E usa numa escala bem pequenininha, muito legal, lá em materiais, vocês também vão ver, tanto a engenharia quanto a arquitetura. Tem duas formas da gente pensar um projeto especial, ou seja, um edifício muito grande, uma obra de arte, uma ponte fantástica, um viaduto incrível, um túnel, que são obras que saem da nossa rotina. Então, se eu tenho uma obra que requer cálculos bem específicos, mais arrojados, tem duas formas de eu trabalhar esse tipo de projeto. A gente mexe no cálculo estrutural, claro, né? Então, em vez de um concreto convencional, um concreto protendido, enfim, a gente mexe nos nossos sistemas estruturais, mas a gente mexe também nos materiais. Então, a gente tem a galera de engenharia de materiais, que ajuda bastante a gente quando eu preciso de alguma coisa além do convencional, tá? Então, tô lá em Santa Catarina, fazendo a ponte lá, Anita Garibaldi. Ela é uma ponte estaiada, tem cargas de vento, tem marés, eu tenho que fazer uma superestrutura, com certeza. No entanto, se eu só dimensionar pelo cálculo estrutural, ela vai ficar pesadona. E quando eu quero uma estrutura incrível, mas que não pese tanto, ou que não pese tanto não, que não tenha peças tão grandes, porque transportar é complicado, enfim, a gente vai mexer no material. Então, nesse exemplo, por exemplo, né, o que foi feito aqui em relação aos materiais? Eles mudaram o tipo de agregado, que são os grãos que entram na mistura do concreto. Tá? O convencional é a gente trabalhar com grãos derivados da rocha granítica, né? São graníticos. O que eles fizeram aqui? Eles foram procurar na região alguma rocha que tivesse mais densidade e gerasse, então, um agregado de maior densidade. Então, para os pilares, que tinha muito problema de ventos, né, que não podia balançar, eles aumentaram esse peso todo do conjunto sem precisar mexer no volume, como? Procurando um agregado de maior densidade. Usaram basalto, tá? Então, a densidade do agregado é maior. Então, isso me interessa, por exemplo, nesse caso, eu melhoro o meu material para ele se adequar ao meu projeto sem que eu precise aumentar as peças, tá?
Isso aconteceu aqui também em São Paulo, num edifício corporativo grande, ali no Itaim, que é o Infinity, onde eles também colocaram agregados de maior densidade para conseguir deixar os pilares menorzinhos e caber as vagas de garagem que eles precisavam para aquele edifício. Então, aqui é uma hora que entra bastante essa questão de análise de densidade de material, tá? Bom, a gente viu que a densidade do solo, né, deixa eu até voltar aqui, ó, tá lá entre 13 e 19. A densidade dos grãos é maior que isso, né? Porque o volume ficou menor. Então, a densidade está aqui entre 24 e 30 quilonewtons por metro cúbico, que é a unidade científica, né? Tá? Tudo certo, então, em relação a esses... Só para a gente fechar esses exemplos, vamos pensar no caso contrário. Se eu quiser um material muito leve, estou fazendo uma cobertura de laje e é um vão muito grande, eu quero um isolamento térmico, mas eu não quero aumentar muito a carga. O que a gente pode fazer? Terminar o recobrimento da laje, jogando, em vez de brita convencional que vem de granito, argila expandida, por exemplo. A argila expandida é até mais leve que a água, a densidade dela é menos de 10. Você consegue um isolamento adequado com um material muito leve, tá certo? Claro que nesse exemplo que eu estou dando para vocês é uma laje de cobertura. Ela vai mudar a resistência, mas eu estou preocupada aí com fechamento só, né? Ok? Então, alguns exemplinhos para a gente ver onde essa questão de densidade dos grãos vai aparecer com frequência direta em escolha de materiais. Nos cálculos da geotecnia, vai aparecer direto quando a gente precisar calcular a carga do solo, quando a gente for calcular cortes e taludes, a gente vai precisar saber o que a gente tem ali, tá certo? Porque isso vai influenciar diretamente no peso em cima da minha estrutura. Então, beleza, peso específico sólido, dos sólidos, dos grãos, eu acho em laboratório. Próximo índice, o teor de umidade. Então, tá lá, teor de umidade, a gente costuma usar a letra W. No exercício, vocês vão ver que tem uma letra H só, porque o que eu falei para vocês, muitas vezes aparece com essa letrinha H. Então, presta atenção no que está sendo dito, né? E eu gosto, de novo, vou frisar, eu gosto de colocar todas essas porque elas realmente aparecem. Não tem, por mais que na norma seja W, elas aparecem por aí. Então, não é legal a gente estar, assim, muito bitolado, né, nas nomenclaturas aqui. Bom, tá lá, o que é o teor de umidade? Esse é um índice super importante, saber se o solo está mais úmido, menos úmido, quanto tem de água no solo, tá? E ele é uma relação entre peso de água e de grãos, certo? A gente multiplica por 100 porque a gente fala de umidade em porcentagem, o mais normal, é como ele aparece, tá? Então, a ideia é falar se eu tenho 10%, 20%, 30%, 40%, enfim, tá? A umidade do solo, ela vai variar até além, né, de 100 aqui por cento. Em geral, o solo se encontra aí numa faixa de 25%, 30% de umidade, mas isso é bem geral, tá, gente? Porque, ó, exceção para solos secos, solos úmidos. Posso ter mais de 100%? Atenção para isso. Posso ter mais de 100%, tá? Estrelinha aí nessa história. Por quê? Porque é uma relação de peso. Se aqui, ó, eu tiver aquela argila super fininha, super levinha, bem porosa, os poros bem abertos, em peso eu tenho mais água do que partículas, tá? Então, posso sim ter umidades superiores, né? Como é que eu acho esse índice em laboratório? Esse é fácil da gente achar. O que eu vou fazer? Pego a minha amostra, do jeito que ela chega, no estado natural, e peso. O que eu estou pesando ali? Eu estou pesando grãos e estou pesando água. Daí eu vou levar esse material para a estufa. Então, a gente solta ele, né, destorrou o material, coloca aqui na cápsula, e isso vai para dentro da estufa, tá certo? A estufa está lá a 60, 70 graus. Por que a estufa não pode estar a mais de 100 graus, hein? Tá aí perguntinha. Vocês se lembram que o solo pode ter matéria orgânica? Matéria orgânica, carbono, a 100 graus carboniza. O que acontece? Eu queimo essa matéria orgânica e eu elimino ela do solo. E não é isso que eu quero pesar o solo como ele
se apresenta. Então, estufa de laboratório de geotecnia fica aí nesses 60 graus, mais ou menos, para a água evaporando devagarzinho, sem estragar a minha amostra, né? Beleza, secou isso daí, no tempo que a norma pede, bonitinho, até estabilizar o peso, enfim, tem toda os requisitos de norma. Secou, eu peso. Pronto, resolvi o meu problema. Por quê? Se eu sei o peso de solo com água, que é o estado natural, se eu sei o peso seco, se eu fizer a diferença dessa conta, eu acho o peso de água, não é? Então, o peso de água é a diferença entre o estado natural menos o seco, dividido pelo seco, que eu acabei de achar quando eu tirei da estufa. Fechou, multiplico por 100 e eu vou achar a umidade do solo, certo? Então, esse é o nosso terceiro índice que a gente encontra em laboratório. Com esses 3 que a gente já encontrou em laboratório, a gente acha todos os outros mais. Então, vamos ver quantos mais temos ainda, né, para caracterizar aqui o solo. Índice de vazios. Esse cara interessa muito para a gente quando a gente está fazendo compactação, estou fazendo aterros, tá bom? Estou lá fazendo uma terraplenagem, preciso de uma obra num terreno plano, não tenho esse terreno plano, eu faço uma terraplenagem. Vou fazer um corte, vou fazer um aterro, fazer a compensação, sei lá, é um hospital, então eu preciso que ele seja plano, não é muito legal que eu tenha muitos andares, por qualquer razão que seja, eu preciso ocupar mais o terreno mesmo. Eu vou precisar compactar esse solo, então é uma característica que eu preciso saber quanto ele tem de vazios na situação natural e para qual nível de vazios eu preciso levar para que essa estrutura fique mais fechadinha, tá? Então, o índice de vazios, ele é uma relação entre o volume de vazios, ou seja, os poros, e o volume dos sólidos, ok? Então, essa é uma situação, ó, vamos olhar a figurinha 2 primeiro, ó, tá? Eu tenho aqui uma estrutura de solo, né? Tá lá, partículas maiores, partículas menores, e aí vai deixando os vazios, que são os poros. Isso, vocês percebem que gera, por exemplo, uma certa permeabilidade, ou porosidade. Se eu jogar água nesse solo, pensando só nos poros aqui, ela vai passar com certa facilidade, quando eu comparo com esse. Ok? Por quê? Porque aqui os poros são muito maiores, tá? Estou descartando outros efeitos por enquanto. Quando eu pego essa minha amostra original, com esse índice de vazios, e compacto ela, então venho aqui com a máquina, né, faço a compactação, que a gente ainda vai ver nas próximas aulas, o que eu estou fazendo é diminuindo o índice de vazios. Então, ó, esse grãozinho se acomoda para cá, esse vira de lado, e aí, ó, eu tenho uma amostra com menos poros, tá certo? Então, o índice de vazios dessa amostra vai ser muito menor do que o índice de vazios dessa amostra. Esse é um parâmetro que a gente usa bastante, que a gente fala no dia a dia, tá? Então, o solo tem um índice de vazio alto ou o solo tem um índice de vazio baixo, já dá uma ideia para a gente de quanto esse solo deforma, de quanto ele pode ser permeável ou não, tá? Não dá para afirmar com certeza, porque permeabilidade também tem a ver com se tem argila, se não tem argila, enfim, tem outras questões. Mas, vocês concordam que já dá uma ideia, né? Se eu falar, o índice de vazios é grande, né? É mais ou menos, compactei e reduzi o índice de vazios, eu vim daqui para cá. Então, ele já é um índice que me conta aí algumas características do meu solo, tá? Bom, esse cara é adimensional, estou dividindo volume por volume, né? Não tem unidade, tá certo? As unidades se cancelam. Em geral, a gente fica aqui entre meio e 1,5, tá? Então, mais ou menos, eu posso ter metade de poros em relação ao volume de sólidos, eu posso ter 2 vezes poros em relação ao volume de sólidos. Isso é a média, tá? Mas a gente tem solos orgânicos e argilas moles que têm índices de vazios maior que 3, maior que 5, tá? Não vou dar o spoiler de qual é, porque ainda vamos ver, mas tem uma por aí que tem um índice de vazios de 7. Imagina uma estrutura só de argila, bem fininha, com índice de vazios de 7. Os poros são enormes. Qualquer coisa que você colocar em cima, ele adensa, né? Ou ele cede, tá bom? Tudo certo, então, em relação ao que é o índice de vazios? Beleza.
Vamos olhar o próximo, que é a porosidade. Porosidade, gente, é uma relação muito parecida com índice de vazios, no sentido de que conta para a gente também a facilidade com que a água vai atravessar o solo, vai contar um pouco, né, dessa quantidade de poros, mas, vou voltar enquanto o índice de vazios é uma relação de vazios com os sólidos, a porosidade é uma relação do volume de vazios com o volume total da amostra, ok? A gente também trabalha a porosidade em porcentagem, normalmente de 30% a 70%, tá? Posso falar porosidade de 100%? Faz o menor sentido, né? Quer dizer que não tem sólidos, daí é só vazios. Então, normalmente eu estou aqui entre 30% e 70%. Porosidade é um termo que vocês ouvem em outras áreas também, né? O pessoal de agronomia, o pessoal de engenharia florestal, então muitas coisas ligadas ao solo, com agricultura também se fala em porosidade, porque tem bastante a ver com a aeração, com a forma como a água consegue percorrer o solo, e isso para a agricultura é importante também, tá? Bom, e aqui tem uma relaçãozinha, ó, entre porosidade e índice de vazios, mais ou menos, para a gente ver que existe mesmo uma certa correlação, porque a gente está falando de coisas muito parecidas, né? A gente está tentando ver quanto de vazios a gente tem, ou em relação aos grãos, ou em relação à amostra como um todo, tá? Então, mais ou menos, o que seria alguma coisa muito porosa? Quando eu tiver 50% ou mais da minha amostra por poros. Então, mais da metade daquele volume está ocupado por vazios, não são grãos, tá? Isso vai fazer meu índice de vazio ser grande também. Então, eles têm uma certa correlação, ok? Gente, não é para decorar isso, é só o que vocês têm que guardar dessa ideia aqui, que porosidade e índice de vazios são coisas parecidas e estão associadas a essa questão de permeabilidade, abertura dessa matriz, né, com os grãos estão mais distantes, abertos, né, dos poros, tá bom? Essa é a intenção. Então, com isso a gente consegue ver mais ou menos aqui, né, que existe essa relação. Tudo certo? Então, quando eu falo para vocês, ó, tem um solo super poroso, ou eu posso falar, tem um solo com alto índice de vazios, eu já consigo imaginar essa matriz bem aberta, tá? Poxa, quero fazer drenagem? Beleza, né? Um solo poroso vai drenar muito bem. Choveu, vai drenar muito bem. Tá? Em compensação, quando eu jogo uma carga aqui em cima, ele tem muito mais para se acomodar do que um solo com menos vazios. Então, assim, não dá para dizer que existe um solo melhor que o outro, isso depende do que eu estou fazendo, depende do que eu preciso. Muito certo. Grau de saturação, esse cara a gente fala muito também dele, porque ele vai me contar quanto de água está ocupando os vazios do solo. Se eu não tiver água nenhuma no solo, só que vai ser zero, é um volume, né, não tem água, e portanto o solo é totalmente seco. Se todos os poros, todos os vazios estiverem preenchidos com água, isso aqui é igual a isso. O mesmo volume de vazios, o mesmo volume de água. Não sobrou nenhum poro, estão todos com água. A saturação é 100%. Ok? Então, nesse caso, eu tenho um limite. A saturação vai de 0 a 100%, não existe mais que isso. Existe aí saturação do solo, sempre que estiver abaixo do lençol freático, 100%, né? O solo está saturado, está abaixo do nível d'água, tá? E aí, o grau de saturação varia, não existe assim um valor médio. Qual é, sei lá, uma média? Não tem, isso vai depender muito da tua posição em relação ao nível d'água, tá? Então, entre 25 e 80, né, a gente vai ter todas as possibilidades aí de saturação, tá? Por que esse é um índice que a gente usa muito? Porque a gente precisa sempre diferenciar o solo que é saturado do solo não saturado, porque tem várias propriedades e cálculos que a gente faz que levam em consideração ser ou não saturado. Ter água ou ter ar dentro dos poros faz uma grande diferença, tá? A água, por exemplo, resiste a pressões. Quando eu carrego um solo e ele tem água nos poros, ele tem uma resistência a mais do que o ar teria. Quando eu carrego uma carga em cima de um solo que não tem água, tem mais ar, ele tende a se acomodar mais rápido. Quando tem água, a água responde, né? Como um elevador hidráulico, quando a gente aperta de um lado, ele sobe do outro, a água transmite as tensões.
Então faz diferença para a gente se tem ar ou tem água. Além disso, a água pesa. Quando eu vou fazer um corte, por exemplo, vou fazer uma escavação, e esse solo tem água, a minha contenção, quer seja uma parede de concreto, uma contenção provisória, enfim, ela tem que levar em conta que o peso de água vai agir para empurrar essa parede também. Se o solo tem pouca água, não está saturado, menos carga em cima da minha contenção, tá certo? Em cima da minha parede. Por isso que tem se discutido tanto as questões da gente procurar evitar fazer subsolo abaixo do lençol freático. As cidades litorâneas costumam ter sobressolos. A gente tem poucos subsolos em cidades litorâneas. Por quê? Porque escavar abaixo do lençol freático é um custo a mais, justamente porque você vai precisar fazer paredes de contenção que suportem esse empuxo, né, essa força de água, não só a do solo, mas também a da água. E isso encarece a obra. Então, normalmente, a gente procura fugir um pouco de escavações abaixo do lençol freático. Dá para fazer? Claro que dá. Tem milhões de obras feitas assim, tá? É só uma questão de custo. Então, em geral, quando a gente tem muitos subsolos abaixo do lençol freático, ou a gente tem uma edificação muito grande, ou é alguma coisa de alto padrão, onde você vai poder diluir o custo extra que você tem por conta dessa água toda no seu metro quadrado, porque é alguma coisa de alto padrão, tá? Quando a gente faz habitação social, recomenda-se não fazer escavação em solo saturado, porque você vai ter um custo extra só para conter esse lençol freático e essas cargas, né, que a água vão gerar, e isso não é nada interessante, por que eu vou gastar dinheiro público para fazer um subsolo? Então, melhor fazer um sobressolo, tá certo? Isso tem aparecido bastante, assim, no mercado imobiliário também, mesmo para edificações de um padrão um pouquinho maior, porque as construtoras sacaram, né, que eu não preciso gastar essa grana a mais. É que existia uma cultura de ter subsolo como sendo alguma coisa chique, né? Agora isso mudou um pouquinho. Então a gente tem visto bastante edificação aí, ou sobressolo, ou semi-enterrada, enfim, alguma coisa que não entre para dentro do lençol freático, justo para a gente evitar essas despesas extras aí de contenção, de bombeamentos, tá? Vamos falar de tudo isso ainda. Bom, tudo bem aqui com o nosso grau de saturação? Nossa, professora, eu preciso decorar tudo isso? Não preciso decorar tudo isso, mas preciso saber os conceitos, tá? Então, é importante que vocês saibam o que é cada um desses índices, a definição e para que eles servem. Isso sim é importante. Então, aquilo que eu falei nas primeiras aulas, para engenharia precisa saber com certeza que vocês vão trabalhar com isso. Para arquitetura, é esse vocabulário conhecido, tá? Quando a arquitetura for discutir com a geotecnia, tem que saber o que a engenharia está falando para vocês. Olha, o solo é muito poroso, nossa, o solo está saturado, olha, eu vou precisar fazer um cálculo a mais aqui, a parede de contenção vai ficar um pouco mais grossa, estou abaixo do lençol freático. Já tem que ter na cabeça o que isso implica, tá certo? Então, essa é a ideia. Bom, vamos fazer um exercicinho aqui de exemplo, na verdade, para a gente entender como funciona. Tá lá, ó, levei uma amostra de solo argiloso para o laboratório porque eu quero determinar os índices físicos, tá? Bom, nessa amostra foi moldado um corpo de prova cilíndrico, perfeitamente cilíndrico, tá? Ele tem altura de 12,5 centímetros e tem diâmetro de 5 centímetros. Então, tá lá meu cilindrinho bonitinho, perfeitamente moldado, tá, com essas medidas. Bom, pesei essa minha amostra, deu lá 478,25 gramas, e aí eu levei essa minha amostrinha para a estufa, deixei ela secar, pesei de novo, deu 418,32 gramas, tá? Para facilitar a nossa vida aqui, ele já deu o peso específico dos sólidos, ele já tinha feito esse ensaio e me disse que o solo tem 2,7 gramas por centímetro cúbico, e ele quer determinar alguns índices. Pausa. Primeira coisa, densidade aqui está dada numa outra unidade.
grama por centímetro cúbico. A gente estava falando em quilonewton por metro cúbico. Em quilonewton por metro cúbico, a densidade dos grãos era 25, 26 quilonewtons por metro cúbico, tá? Nessa nossa unidade de grama por centímetro cúbico, ela é 2,7. Se eu quiser a densidade da água em grama por centímetro cúbico, quanto vai ser a da água? 1 grama por centímetro cúbico, ok? Tá? Lembra que a densidade é água unitária, tá? Então, pronto. Eu sei que o solo tem aí 2 a 3 vezes, né? A densidade da água. Então, legal a gente ter essa referência. Não precisa decorar as unidades, tá? Unidade a gente pega nos livros, a gente pega na internet, tem algumas que a gente sabe de cor de tanto usar, mas a referência vocês têm que ter, tá bom? Solo tem aí mais ou menos 2,5 vezes a densidade da água. Então, beleza, isso já é legal. Bom, para a gente determinar esses índices, eu vou querer que vocês façam. Nós vamos fazer da seguinte maneira, já que é um exemplo para a gente praticar. Nós vamos encontrar tudo. Então, ó, todos os volumes e todos os pesos. Depois, a gente... Sim, minha flor, a prova é a mesma. Mas lembra o que eu estou falando para vocês. Essa matéria, ela é muito mais conceitual, tá? Bom, então, o que eu vou querer primeiro é que a gente determine todos os pesos e todos os volumes, tá? Vocês querem que eu volte lá no primeiro slide para vocês darem um print? Vou fazer isso. Tá? E aí a gente vai fazendo, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Então, deixa eu voltar para vocês. Ó, todos os pesos e todos os volumes é isso aqui, ó. Ok? Então, só um minutinho. Deu tempo? Printaram? E aí, se vocês... Oi, fala. Diga. Não, professora, já tinha 30. Beleza? Pronto. Agora eu vou virar para os índices, tá? Então, ó, densidade natural, ou densidade do solo, né? Peso por volume. Se quiserem anotar. Vou virar. O peso específico seco. Vou virar. O dos grãos, ou dos sólidos, né, densidade. Vou passar mais um. Teor de umidade. Vou virar mais um. Índice de vazios. A gente vai fazer junto, mas é mais para vocês já irem olhando e terem aí as ideias, né? Índice de vazios. Porosidade. Vou passar. E grau de saturação. Ok? Professora, Conta. Diga. o índice de vazios e o de porosidade, eu não entendi muita diferença. Eu entendi que eles são parecidos, mas a diferença para mim parece a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, ó. Primeiro, índice de vazios. É uma relação entre o volume de vazios e o volume dos grãos, tá? Então, quanto os grãos, só os grãos, se eu pudesse separar completamente, quanto eles ocupam? Vou voltar aqui, ó. Tá? Ó, volume de grãos, tá? Por volume de vazios. A porosidade é uma relação com o volume total, é volume de vazios com volume total. A porosidade, ela tem mais, a gente tem mais sentimento dela, porque é fácil você imaginar que 50% da amostra é poro, tá? Então eu já sei, de tudo, metade disso são poros. O índice de vazios, ele já não tem esse sentimento físico para a gente, tá? Então, o índice de vazios é muito usado para a gente fazer recalques e adensamentos, mas ele não dá esse sentido físico tão forte quanto a porosidade. Se a gente fala que é
30% de porosidade, você consegue visualizar um volume onde 1/3 disso seja vazios, ok? Então, a diferença, olha lá, tá aqui, né? Aqui é volume de vazio sobre volume dos grãos só, enquanto aqui é volume de vazio sobre volume total. Então, esse cara, a gente tem um sentimento físico de quanto ele é. O índice de vazios não tem mesmo, tá? Não é uma coisa fácil da gente visualizar. Se correlacionam porque é volume de vazios para os dois. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Beleza? Tá bom. Então, bora aqui pensar um minutinho. Como é que nós vamos fazer esse exercício? A nossa ideia é... Gente, só para eu não me perder, nosso intervalo é 9h40, né? Isso, né? Tá, beleza. Então, não, tá tudo certo. Então, o que eu quero fazer aqui é a gente calcular todos os pesos de todos os volumes, tá bom? Então, bora. Tá, ó, ele já me deu aqui alguns pesos para vocês anotarem, tá? Ele me falou aqui, ó, que o peso da amostra no estado natural é de 478,25, ok? Quem é esse? É peso seco, é peso de água, é peso de sólidos? O que é isso? Peso total, né? Peso natural. É aquele pesão. Concordam? Né? Isso aqui é o pesão. É peso de água mais peso de grãos. Todos de acordo? Beleza. Bom, levei para a estufa, sequei. Agora pesa 418,32. O que é isso? Se eu sequei e tirei água, só tem uma coisa pesando aí. Peso de grãos. Que é a mesma coisa que o peso seco. Beleza? Então, ó, o enunciado me deu o peso total da amostra no estado natural e me deu o peso seco, que é a mesma coisa que peso de grãos, já que eu tirei a água e o ar não pesa. Então, já tenho 2 pesos aqui. Bom, se eu tenho o peso natural, que é grãos mais água, e tenho o peso seco, que é só grãos, dá para tirar o peso de água? Dá. Beleza, fazemos a diferença entre um e o outro? A diferença daqui para cá é peso de água. Beleza. Então, essa conta eu consigo fazer. A gente vai fazendo, mas calma, vamos só raciocinar. Ah, tá bom, então agora eu já tenho o peso total, peso de grãos, peso de água. O ar não pesa, matei o lado dos pesos. Preciso agora dos volumes, né? Bom, ele me deu dimensões do meu corpo de prova. Se eu tenho altura e diâmetro, eu sou capaz de tirar o volume total do corpo de prova, tá certo? Então, volume total eu já tenho. O que eu vou precisar? Volume de grãos e volume de vazios, né? Esse eu vou precisar também, né? Volume de água eu também vou precisar, tá certo? Aí a gente vai ter que elaborar um pouquinho mais, porque ele me deu aqui densidade de grãos, de sólidos, tá? Como eu tenho peso de grãos, esse aqui eu sou capaz de tirar volume de grãos. E aí a gente vai evoluindo, tá? Então, ó, 1 minutinho para vocês anotarem lá. Peso total, peso seco, que é peso de grãos, e peso de água. Aí eu viro, vocês darem uma olhadinha. E conferirem se eu não viajei nas contas de novo, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lá, 1 minutinho. Quem tiver com dúvida, aproveita para perguntar. Professora, Fala, querida. a minha dúvida é bem simples. Qual é o símbolo do peso de água? P e W. Ok, tá? obrigada. Imagina. Bora. Vou virar um, só para quem já calculou, dar aquela olhada se tá de acordo, tá bom?
tudo certo até aqui? Chegamos nesse peso de água? Sim, senhora. Professora, Beleza. só para Diga. tirar um print das perguntas? Ah, sim, volto aqui, ó. Pronto. Olha lá. Perfeito, obrigado. Imagina. E beleza, ótimo. Então, até aqui todos nós chegamos. Ótimo. Com isso, a gente matou esse lado, né? Eu tenho peso total, tenho peso de sólidos, tenho peso de água. Bora fazer o outro lado, que é o que parece que vai me dar mais trabalho, né? Bom, o primeiro que a gente consegue fazer é o volume total. Eu tenho altura, eu tenho diâmetro. E é um cilindro, área da base vezes altura, tá certo? A área da base é um círculo. πr ao quadrado. Pode ser também πd ao quadrado sobre 4, se eu quiser fazer com diâmetro. Então, para achar a área da base, ou eu faço π 2,5 ao quadrado, ou eu faço π 5 ao quadrado sobre 4. Isso vai me dar a área da base, que vezes a altura me dá o volume. Então, mais um minutinho, aí eu viro mais um. Vou virar só para vocês conferirem se chegaram na mesma conta, tá? É que aqui eu já estou calculando. Vamos, tá aqui embaixo a conta que vocês estão procurando, tá? Primeiro. Vamos ver se bate. Tá arredondado aqui o π para 3,14, não tem problema nenhum. E aqui está feito pelo diâmetro. Diâmetro ao quadrado dividido por 4, certo? Pronto, beleza, chegamos nesse volume. Alguém com dúvidas aqui? A conta com raio. Então, é que aqui, ó, tá com diâmetro. A conta é com raio, é πr ao quadrado, tá? Como eu entrei com diâmetro, como é que eu faço? O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, ficou o diâmetro ao quadrado dividido por 2, ficou ao quadrado também, tá bom? Então, isso aqui, ó, deixa eu tirar da tela cheia, colocar aqui, né? Só para ninguém ficar com dúvida, colocar aqui, ó. É a mesma coisa se eu fizer, gente, vou escrever π para ser mais rápido, tá? π vezes o raio aqui ao quadrado é a mesma coisa, eita, esse computador ele me mata, é a mesma coisa que se eu fizer π vezes o diâmetro ao quadrado, mas aí eu tenho que dividir por 4. Por que que eu preciso dividir por 4? Porque isso aqui equivale, né, o diâmetro é o raio sobre 2, então essa conta, na verdade, vem do seguinte, π vezes, o raio é o diâmetro sobre 2, então é o diâmetro dividido por 2, só que tudo isso vai ser elevado ao quadrado. Agora vamos subir aqui os quadradinhos, tá? Vamos ver se agora tá claro para todo mundo por que que eu posso e por que que eu posso trabalhar com o diâmetro, tá? Não gostou? Faz com raio, problema nenhum. Ó, a hora que eu levo isso ao quadrado, esse cara fica ao quadrado e esse também. Então, fica πd ao quadrado sobre 4. Tudo certo? Ah, beleza, pronto. Tá bom, chegamos nesse valor, então já temos o volume total, ok? Bom, ele me deu também a densidade dos grãos, dos sólidos. Densidade é peso por volume. Se a densidade dos sólidos é peso de sólido por volume de sólido, todo mundo de acordo? Né? Densidade é sempre peso por volume. Se eu quero dos sólidos,
peso de sólidos dividido por volume de sólidos. Então, tá aqui, peso de sólidos por volume de sólidos. A densidade ele me deu, 2,7. O peso dos sólidos eu acabei de achar. Quando eu peguei lá na estufa, ele me deu o peso seco, não foi? Peso seco é peso de sólidos. Então, se eu jogar o 2,7 aqui, o 418,32 aqui, eu sou capaz de achar volumes de sólidos. Todo mundo de acordo? Então, monta, que aqui já está uma passagem a mais, monta bonitinho aí, ó, 2,7 igual a 418,32 sobre VS. E calcula o VS. Vamos ver se vocês chegam nesse mesmo valor que eu tenho aí. Quem já achou isso, bora procurar o que está faltando, volume de vazios, né, volume de ar. Quem ainda não, beleza, ainda tem um tempinho. Ok. Beleza, então, vou virar para a gente agora ver como é que a gente vai fazer para encontrar o volume de vazios. Tá fácil, né? Porque, olha, a gente tem o volume total, o 245, é esse cara aqui. Deixa eu fazer uma coisa, aumentar esse desenho aqui. Mas eu vou pôr na tela cheia de novo, para ficar mais fácil. Pronto. Então, eu tenho o volume total, tá certo? Eu acabei de achar o volume de sólidos. Com isso, eu acho o volume de vazios. Facinho, né? Tá? Então, vamos lá tirar o volume de vazios. Tirando o volume de vazios, tem outro que também está fácil de achar, que é o volume de água. Porque lembra que a densidade da água é 1. E eu tenho peso de água. Eu tenho peso de água, eu tenho volume de água. Então, tempo para vocês pensarem. Vou virar para quem já fez a conta, tá? Se precisar, me fala que eu volto. Gente, eu vou 10 segundos encher meu copo d'água, já volto. Rapidão.
Tudo certo? Chegamos. Volume de vazios, volume de água, o volume de água direto pela densidade, né? Nossa, deixa até... Não, tá. Ó, aqui a conta do volume de vazios foi feita diferente. Ele primeiro achou de água, né? E daí o de ar. O que eu tinha dito para vocês era pegar o total e tirar o dos sólidos. Dá na mesma. Podemos ir finalmente para o que o exercício pede, que são os índices físicos? Agora está fácil, porque a gente já tem todos os nossos pesos e volumes. Tudo bem ou vocês precisam de mais um minutinho? Diga, mais um minutinho? Tranquilo, tranquilo. Beleza, professora. Pronto, ótimo. Bateu tudo certo, eu não viajei, que lindo. Então, ótimo. Agora vamos lá fazer os nossos cálculos, né, efetivos dos índices que ele pede para gente. Então, pera, muito spoiler, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar aqui, vou copiar tudo isso, tá? E vou levar, vou por aqui. Então, isso aqui é o que queremos. Tá? Antes de eu já ir direto, né, contando tudo, sem graça. Opa. Pronto. Então, isso aqui é o que queremos. Bora. Bom, tendo tudo isso, eu quero peso específico seco. Densidade seca. O que é densidade seca? É, peso do solo seco pelo volume total. Tá certo? É isso que eu quero. Índice de vazios. O que é o índice de vazios? Temos lá nas nossas definições. Então, índice de vazios, volume de vazios, já temos, dividido por volume dos sólidos, certo? Então, índice de vazios, também sou capaz de calcular já. Porosidade, o que era a porosidade? A relação de volume de vazios por volume total, beleza, já tenho. E grau de saturação e teor de umidade no mesmo raciocínio, tá bom? Então, um minutinho para vocês montarem essas divisões, e aí a gente vê se tá batendo.
Bom, para quem começou a fazer, vou colocar aqui as respostas, mas tentem fazer e vejam se está batendo com o que a gente tem aqui, tá? Gente, eu vou invadir aqui uns minutinhos do nosso intervalo, né, só para a gente fechar o exercício, aí a gente começa também uns minutinhos para frente. Sua porosidade, deixa eu conferir, então. Deixa eu ver se tem um vacilinho de conta. Pode ser, né? 31 dividido por 245,44. Sério? Verdade, verdade. Tem um vacilinho aqui, sim, 36,87. Tem razão. Pedro tá certo. Espera aí, vamos corrigir. Vacilinho na conta aqui, tá? 36,87. Vou corrigir isso aqui. Vai ficar bonitinho, como tem que ser, né? 36,87. Tá na casa decimal, mas mesmo assim, a gente corrige, né? Vamos por uma porcentagem. Esse cara vem aqui, ó. Tá? Na verdade, gente, essas contas, assim, então a gente não entra nesse nível de detalhamento. 36% tá mais que bom, 37%, né? Não precisa trabalhar com uma precisão dessa na hora que a gente faz as contas. Mas tá lá, corrigidinho, né? Uma variação ali. Volta.
Ok, mais um minutinho. Tá tudo batendo aí, de acordo? A densidade foi dada em grama por centímetro cúbico, Virgínia. Então, você vai sair com valores em grama por centímetro cúbico, grama, tá? Centímetro cúbico. Aquilo que eu falei no começo, né? Mistura-se peso com massa, né? Então, vocês vão ver que aparece mesmo misturar, não é grama-força, o que deveria ser para peso. Cadê, Érica? Tudo bem, não tem problema, isso aqui, o meu também, eu estava conferindo aqui, porque foi feito com uma casa só, e aí ele deu 14,4, 14,33 está certinho. Conta. Alguém está querendo falar comigo? Não, vou dar uma multada aqui. Pronto. Tudo certo, gente? Chegamos aqui nos valores, tá? Então, com isso, a gente tem todos os índices físicos que vão caracterizar o solo e que a gente vai falar deles daqui para frente e que vão aparecer em vários cálculos da gente, né? Tá? Então, tranquilo. É mais para vocês verem como é que a gente tira isso no laboratório, não é nada muito complicado, né? E daqueles 3 que a gente tira do laboratório, a gente consegue tirar todos os demais. Então, perfeito. Se alguém ficou com dúvida no finalzão da aula, a gente retoma, tá? Então, beleza, intervalo, 5 minutos do intervalo de vocês, então a gente começa 10h05, recuperar os 5 minutinhos de café. Tudo certo? Então, 10h05 a gente entra no outro link, tá? Até já já.